Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Números, no capítulo 35, versículo 11. Eu vou ser muito objetivo, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou isso no meu coração para eu compartilhar hoje à noite com a igreja. Números 35, 11 e 12 diz assim: escolhei para vocês cidades de refúgio. Diga bem forte: cidade de refúgio. Cidades de refúgio, para que nelas se acolha o homicida, que matar alguém involuntariamente. Diga involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por essa cidade gostosa, querida, que é Araguaína. E muito obrigado, Senhor, por essa igreja poderosa, que é a Paz Church de Araguaína. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito aqui, por todos esses ministérios tão abençoados, tão prósperos, que o Senhor tem dado para essa igreja. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor empodere cada vez mais cada membro, cada crente dessa igreja, para que eles alcancem Araguaína para Jesus. Que o Senhor revele esses princípios poderosos no coração dessa igreja nessa noite. Oh, querido Espírito Santo, nós clamamos que o Senhor nos revele a Tua palavra hoje à noite. Sejam mais do que palavras, sejam mais do que ensinos humanos. Seja o Senhor nos desafiando, seja o Senhor falando no nosso coração, mudando a nossa maneira de pensar, nos mudando de dentro para fora. Senhor, seja a Tua palavra, seja a espada de dois gumes, penetrando até o ponto de separar a alma do espírito, juntas e medulas, e discernindo os propósitos do nosso coração. Senhor, que a Tua palavra seja o que ela é: a luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés, que ela seja o maná que veio do céu, que ela nos alimente nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, dá uma grande salva de palmas para Jesus. Muito bem, então, queridos, eu vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre a cidade de refúgio, mas vai falar muito no nosso coração com relação à igreja hoje à noite. Então veja bem, eu gosto muito de tipologia. Então a Bíblia diz que a lei, ela é a sombra dos bens vindouros, ou seja, o Antigo Testamento é uma sombra. Eu gosto de ilustrar assim, ó, essa luz aqui que tá fazendo com uma sombra aqui, olha. Aqui essa sombra que está formando aqui em cima, não é a minha mão, mas ela representa bem a minha mão, não é? Representa muito bem, é uma sombra, mas a minha mão é a verdade, ok? Então o Antigo Testamento é uma sombra, ela está ilustrando só o Novo Testamento que viria, e o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Quem está me entendendo? Amém? Então é muito interessante essa tipologia bíblica. E a cidade de refúgio é a sombra da igreja. Diga comigo bem forte: a cidade de refúgio é a sombra da igreja. Muito forte isso. Amém, obrigado, irmão. Deus te deu uma boa esposa, já tem, não? Glória a Deus. Então diga comigo: a cidade de refúgio é a sombra da igreja. Então vamos aprender. O nosso tema hoje à noite: o poder da igreja. Aleluia. Poder. Quanto que é poderoso, irmãos, a gente fazer parte de uma igreja. Você vai sair daqui muito diferente. Esse é meu alvo. Você vai entender o que é a igreja. Você vai ver como que é poderoso fazer parte de uma igreja. Então eu vou te mostrar aqui esses personagens que nós lemos aqui na cidade de refúgio. Eu quero que você repita comigo: o homicida, o vingador do sangue, o sumo sacerdote, os anciãos e a cidade de refúgio. Então isso aqui é uma tipologia, mas vai mostrar como que a igreja é poderosa, como que você está vinculado a uma igreja. Isso é poderoso para a sua vida, amém? Isso vai mudar a sua vida. Então vamos ver bem rapidamente. O homicida, Números 35, 11, em primeiro lugar, então o homicida. Olha o que diz: as cidades de refúgio,
para que nelas se acolha o homicida, diga homicida, que matar alguém involuntariamente. O homicida aqui é a tipologia do pecador, ok? Do pecador. Agora, o que ele está falando aqui? Que esse homicida, ele podia ser voluntário ou ele poderia ser involuntário. A cidade de refúgio era para o homicida involuntário. Então, o que era um homicida voluntário? Era o cara que estava com raiva do outro e matou o outro. Então, quando ele matou o outro, ele derramou o sangue do outro. Então, qual que era a solução para resolver o problema daquele sangue, para que aquele sangue não amaldiçoasse a terra? Está na sua Bíblia. Então, o sangue do homicida deveria ser derramado sobre o sangue daquele que ele assassinou, para que a maldição fosse quebrada. Quem está me acompanhando? Então, se o cara matou porque ele quis, então é olho por olho, dente por dente, vida por vida. Não tinha outra solução. Não tinha ainda o Cordeiro de Deus que nós temos para tirar o pecado do mundo. Então, o sangue do homicida neutralizava ali o problema do pecado. A Bíblia diz até que não tinha expiação. Números 35, 33. Nenhuma expiação será feita pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que derramou. Não adiantava matar um animal aqui. Quem está me entendendo? Não adiantava matar um cordeiro macho com 1 ano sem defeito. Não adiantava. Só o que neutralizava aquele sangue para não amaldiçoar a terra, o que era? O sangue do assassino. Agora, esse é o pecado voluntário. Agora, se o cara matasse sem querer, até a Bíblia coloca alguns exemplos. Tem um exemplo que o cara está lá cortando a árvore com o machado e cai ali o ferro do machado e bate na cabeça do homem. Ele matou sem querer, mas mesmo assim ele derramou um sangue sobre a terra. E aí, nesse caso, o vingador do sangue pode matar esse homem. Mas para esse homem for estabelecida a cidade de refúgio. Quem está me entendendo? Então ele pode correr para uma das 6 cidades de refúgio. Esse número é importante, guarda aí. Quantas cidades de refúgio? 6 cidades de refúgio. Ele pode correr para aquela cidade de refúgio e ali ele vai ficar protegido do vingador do sangue. Então diga comigo, o homicida é a figura do pecador. Agora, e no Novo Testamento? No Novo Testamento tem um pecado involuntário e um pecado voluntário. Eu vou te mostrar. Romanos 7,19 diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Isso é um pecado involuntário. Eu não quero pecar. Eu pequei, eu pisei na bola ali, mas eu não queria pecar, eu fiquei mal. Quem fica mal quando peca? É o Espírito Santo dentro de você. Entende? Então isso vai te levar, vai produzir em você uma tristeza, o apóstolo Paulo diz, que vai te conduzir ao arrependimento. Amém? Então, se eu confesso e eu deixo aquele pecado, eu alcanço misericórdia. Esse é o pecado involuntário no Novo Testamento. Agora, tem o pecado voluntário no Novo Testamento e tem consequência para ele? Tem. Hebreus 10, 26 diz assim: pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecermos a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Está aqui, Hebreus, nós estamos no Novo Testamento. Então, a cidade de refúgio, ela foi criada, ela foi estabelecida para Deus, para ser um refúgio, um socorro, um salva-vida para aquele pecador, para aquele assassino que matou sem querer. Assim como a igreja. Quem está me entendendo? No Novo Testamento, irmãos, que coisa tremenda. Aqui, então, a primeira figura, o homicida. A segunda figura, vamos ver. O vingador do sangue. Diga o vingador do sangue. Diga bem forte, o vingador do sangue. Números 35, 12 diz assim: estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue. Então, o vingador do sangue tinha o direito legal para matar o homicida, seja voluntário ou involuntário. Só que o involuntário, ele pode fugir para a cidade de refúgio. Mas se o vingador do sangue matar o assassino, não é? Se o vingador do sangue matar o homicida fora da cidade do refúgio, está tudo certo. Quem está me entendendo? Quem é o vingador do sangue para nós hoje no Novo Testamento? É Satanás. Ele é o acusador dos irmãos.
O apóstolo João diz: ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele é aquele que se aproveita do nosso pecado, e aí ele vem com culpa, ele aproveita as brechas para nos roubar, nos matar e nos destruir. Ele não pode chegar só porque ele é o diabo e vir querer botar banca com a gente. Ele não pode, ele não tem essa autoridade. Mas se a gente viver uma vida de pecado sem arrependimento, aí ele tem acesso a isso que a gente chama de brecha. Quem está me entendendo? Amém? Mas como aqui não tem nenhum pecador voluntário, aqui só tem pecador involuntário que corre, se arrepende, alcança a misericórdia e não tem nada para o diabo. Então diga comigo: vingador do sangue. Diga comigo, bem forte. Qual que é o primeiro? Diga o homicida. Diga o vingador do sangue. Agora, o terceiro. A terceira figura na cidade de refúgio é o sumo sacerdote. Olha como que é interessante isso aqui. Números 35, 32 diz assim, olha: também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à cidade de refúgio para tornar a habitar na sua terra. Ele não pode sair de lá. Até a morte do sumo sacerdote. Então ele é como se fosse um preso domiciliar, né? Mas ele está numa cidade, ele pode trabalhar, ele pode viver a vida dele ali, uma das 6 cidades, mas ele não pode sair de lá. Até quando? Ele matou sem querer, mas ele não pode sair de lá até a morte do sumo sacerdote. Por quê? Irmão, tem uma substituição aqui. Lembra que eu te falei no começo? O que é que neutralizava a maldição da terra? O sangue de quem? Do assassino. Deus está aceitando o sangue, ou seja, a morte do sumo sacerdote no lugar daquele assassino. Quem está me entendendo? Daquele pecador. E o que é que tem a ver com o Novo Testamento? Tudo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 4,14 diz: tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou no céu. Irmão, ele já morreu. Ele morreu a nossa morte. Isaías 55 diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele se fez pecado no nosso lugar, para que eu e você fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele se fez maldição por nós, para que nós fôssemos libertos da maldição da lei. O nosso sumo sacerdote morreu para nos substituir. Diga glória a Deus, aleluia. Uhul. Muito tremendo, muito tremendo. Eu gosto muito de tipologia. Então diga comigo: homicida é o pecador involuntário ou voluntário. Aqui só tem involuntário. Diga: o vingador do sangue é o capeta e não tem nada para ele. O terceiro, o sumo sacerdote, é o nosso Senhor, que já derramou o seu sangue sobre o nosso pecado. Não tem mais maldição sobre nós. Aleluia! Ele nos substituiu, ele já morreu. O nosso sumo sacerdote já morreu. Nós já estamos libertos, aleluia. Agora tem os anciãos também. O quarto, muito importante. Olha o que diz aí Josué 20, versículo 4. E fugindo para alguma dessas cidades, então quando o cara matava sem querer, o assassino involuntário, ele fugia para uma dessas cidades, pôr-se à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos daquela cidade. Então os anciãos o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Versículo 5: se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos. Olha, presta atenção. Então, os anciãos, qual que era a primeira função deles? Era proteger o assassino, proteger o pecador, não é? Proteger aquele homicida involuntário. Era a primeira função dele. Mas, olha só, então o cara chegava lá, ele contava o caso para aqueles anciãos, que são, na verdade, aqui os anciãos aqui representam o governo. Assim que a gente vê, se você ler o livro de Ruth, você vai ver que o Boaz, ele foi lá na porta da cidade para fazer negócio com os anciãos. Ele foi contar o caso dele. Os anciãos eram como se fosse o governo da cidade, o supremo tribunal da cidade. Então eles iam ali com aquele governo.
o assassino involuntário, o homicídio involuntário, e ele contava: olha, aconteceu isso, foi um acidente e tal. O cara então, os anciãos ali ouviam a história dele e diziam assim: então entra, você vai ficar sob nossa custódia, o vingador do sangue não pode entrar, não pode te pegar. Só tem uma coisa: nós vamos investigar o caso. Quem está comigo aqui? Nós vamos investigar o caso. Se realmente for verdade, você fica aqui vivendo uma vida livre, feliz, de boa, até a morte do sumo sacerdote. Se for mentira, olha o que vai acontecer. Que é a segunda função dos anciãos, é proteger a cidade de refúgio. Quem está comigo aqui? A primeira função do Fábio e da equipe pastoral dessa igreja: proteger o pecador involuntário. Segunda função do Fábio, muito importante: proteger a igreja. Presta atenção, agora você vai entender, isso aqui é muito forte. Aí, irmãos, se o cara mentiu, então olha só o que diz Deuteronômio 19:11: mas ao vendo alguém que aborrece a seu próximo, ele arma ciladas e se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. Diga: meu Deus! Ah, pastor, mas isso não tem no Novo Testamento. Tudo bem, até aqui eu estou concordando contigo, que está tudo no Novo Testamento, a morte do sumo sacerdote, não é? O assassino involuntário como o pecador. Ah, beleza, estou concordando com tudo. Mas na igreja do amor não tem isso não. Vamos ver? Vamos ver no Novo Testamento. Então, olha só o que diz aqui Mateus. Para começo de conversa, essa palavra ancião aqui no hebraico é a mesma palavra para presbítero no Novo Testamento. Mesma palavra, não é? 1 Timóteo 5,17 fala que a função do presbítero era presidir a igreja. Era o corpo de liderança, o governo da igreja, beleza? Agora olha só o que diz Mateus, e é o rei do amor que está falando isso. Olha o que o rei do amor, o rei da misericórdia, o príncipe da paz fala sobre esse assunto. Mateus 18:17: e se ele não atender, então se o teu irmão pecar, vai lá e argumenta entre tu e ele somente. Se ele se arrepender, ganhar-te o teu irmão, não é? Se ele não se arrepender, leva contigo 2 ou 3 testemunhas, não é? E aí vocês conversam com ele. Se ele se arrepender, maravilha, vocês ganharam o irmão. Rapaz, se esse cara não se arrepender, não é? Olha qual que é a providência no versículo 17: e se ele não os atender, diz-o à igreja. Ou seja, agora traz para a igreja o caso. E se recusar a ouvir também a igreja, o príncipe da paz, o rei do amor, diz: considera o gentil e publicano. Traduzindo na linguagem da Bíblia, na linguagem do pastor Jackson, é: vaza daqui. No Novo Testamento, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo vai colocar isso em prática, quando ele descobre em 1 Coríntios, no capítulo 5, que tem um cara, um crente da igreja, que está tendo relação sexual com a própria madrasta. Quem está comigo aqui? O cara está lá namorando a mulher do pai dele de boa, e ele não se arrepende, é um pecador voluntário. Ele não pisou na bola e foi um acidente e ele se arrependeu. Não, ele continua lá. O apóstolo Paulo escreve essa carta aqui, 1 Coríntios, e logo no versículo 1, ele fala assim para os coríntios: cara, vocês estão doidos. Como que vocês deixam esse cara aí? Ele vai levedar a massa toda. Como que vocês não corrigem esse cara? Como que vocês não repreendem esse cara? Aí olha o que ele vai determinar aqui, no versículo 3: eu, na verdade, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, diga em nome de Jesus, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Claro, irmãos, calma. Claro que na segunda carta aos Coríntios, o Paulo vai dizer para eles: pessoal, sobre aquele irmão, olha, ele se arrependeu, e ele já está sofrendo muito, ele mudou de atitude, ele teve uma atitude show de bola, não é? Já chega, vamos liberar, não é, a disciplina, vamos derramar muito amor sobre ele, está tudo certo, traz ele de volta para a cidade de refúgio, diga aleluia. Mas irmãos, olha como que é sério isso.
É sério isso. Olha o que a igreja, como que a igreja é importante na terra. Vou terminar, vocês estão prontos? Então vamos lá, me ajuda aí. O homicida, para quem é a cidade de refúgio? Por homicida involuntário, ok? Não é? O voluntário não pode entrar na cidade de refúgio. Tá, segundo, me ajuda aí. O vingador do sangue, quem é? Capiroto. Terceiro lugar, me ajuda aí. O sumo sacerdote, quem é? Nosso sumo sacerdote. Ele já derramou o sangue dele por nós. Aleluia. Ele já morreu, nós já estamos livres. Quarto lugar, os anciãos. Quem são os anciãos? Os pastores. Nossos pastores. Agora, eu sempre digo assim, irmãos, eu ouço muito isso como pastor, viu, pastor Fábio? Eu ouço muito isso como pastor. Pastor, eu vinha passando por aqui, então eu senti no meu espírito e Deus falou comigo, essa é a sua igreja. Quem já ouviu? Pastores? Quantas vezes? Muitas vezes. Aí a gente, que legal, irmão. Aí a gente coloca o cara, né? Agora a gente vai colocar ele no café com o pastor, não é? Ele vai ter um compromisso com a igreja, ele vai entender a história da igreja e tal, vai ser top, ele vai ser conduzido em todo um processo, show de bola. Na hora de sair, esse cara que recebeu uma palavra de Deus para vir para a igreja, ele não tem a coragem de falar tchau, pastor. Ele vaza. Irmãos, e aí eu quero te dar um alerta aqui muito, muito, muito importante. Se existe uma maneira formal de entrar na cidade de refúgio, tem uma maneira formal de sair da cidade de refúgio. O cara foi lá, conversou com os anciãos receberam o cara, investigaram o caso dele, ele não pode sair de qualquer jeito, não. Quem está me entendendo? Isso vale para o Novo Testamento. Se pode ser desligado, tem que primeiro ser ligado. Então, se você foi ligado ali, como que você sai assim sem se desligar, sem conversar? A gente pode te ajudar a ficar. Pode ser que o motivo de você sair não tenha nenhuma relevância. Ou a gente pode, ou então a gente pode se humilhar, ou a gente pode consertar. Você não precisa sair assim, está errado. Quem está me entendendo? Irmão, se você pode ser coberto, tem que primeiro ser coberto. Se você pode ser excluído, você tem que primeiro ser incluído. Se você pode divorciar, você tem que primeiro casar. Então tem que ter uma aliança. Você fez uma aliança quando você chegou, não é? Então isso aqui é muito sério. Diga, os anciãos. Agora eu vou terminar. A cidade de refúgio. Vamos ver comigo aqui então. Números 35:11. Escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio. Meu Deus do céu. Então a cidade de refúgio era a solução de Deus para que o homicida involuntário tivesse um lugar de proteção do vingador. Diga aleluia. Tá bom, você já descobriu que a cidade de refúgio é a igreja. Eu só quero terminar te mostrando algumas verdades sobre a igreja. Vou terminar com isso. Eu não estou vendo o meu relógio. Vocês falaram até meia-noite, né? Tá bom, não, brincadeira. Eu gosto de ser pontual. Vamos aqui, vamos terminar. Vamos ver então aqui a igreja. Algumas verdades sobre a igreja que nós precisamos levar para casa hoje. Qual é o nosso tema hoje à noite? O poder da igreja. O poder de fazer parte de uma igreja. Então olha só, irmãos. Então, em primeiro lugar, diga comigo, a igreja é a fortaleza de Cristo. Irmão, todo rei tinha uma fortaleza. Nós temos na Bíblia a fortaleza de Davi, a fortaleza do rei Josafá. Todos os reis tinham uma fortaleza. Agora veja bem, a palavra Cristo significa rei ungido. O nosso rei tem uma fortaleza, irmãos. O nosso rei não é um rei sem fortaleza. O nosso rei é um rei que tem uma fortaleza. Eu te provo isso em Mateus 6,18. Jesus disse assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja é a fortaleza do pecador involuntário. Meu Deus! Quando você chegou e você conversou com os anciãos, e você fez uma aliança, você ficou com a igreja, você entrou na fortaleza, meu. Não sei se isso te empolga, não é? Então, qual a arma de Satanás hoje nos nossos dias? Irmãos, um bombardeio, escuta bem, contra essa
esse princípio da igreja. Para onde eu me viro? Tanta gente, claro, porque a igreja é formada por pessoas, então tem erros, as pessoas se ferem. Irmãos, só que pessoas vão falando coisas a respeito da igreja para tentar enfraquecer a igreja, mas isso não é humano, isso é de Satanás, porque Satanás sabe que se nós estivermos desvinculados da fortaleza, nós estamos vulneráveis. Muito sério. Diga comigo, a igreja é a fortaleza. Jesus, irmãos, 1 João 5,18 diz que Jesus guarda aquele que nasceu de Deus, eu e você, e o maligno não lhe toca. Diga aleluia. Primeira coisa, a igreja é a fortaleza. Segunda coisa, a igreja é o corpo de Cristo. É outra coisa muito séria. Olha o que diz Efésios 1,23. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo. Irmão, eu não sei se isso te dá um arrepio, se isso gera temor no seu coração, mas Cristo é uma cabeça, Ele é a cabeça da igreja, mas Ele estabeleceu a igreja como seu corpo. Nós somos a boca de Cristo na terra, nós somos os pés de Cristo na terra, nós somos o abraço de Cristo na terra, nós somos o amor de Cristo na terra, nós somos o corpo. Satanás está tentando ferir, neutralizar o corpo que completa Cristo. Irmão, não tem como pregar Jesus, que é a cabeça da igreja, decapitado do resto do seu corpo. Como que Cristo pode ser o Cristo sem corpo? Ele estabeleceu a igreja como o seu corpo. Então a igreja primitiva entendeu isso, irmão. Você vê o apóstolo Paulo, ele diz, olha, não deixemos, a palavra, o verbo está no imperativo, é uma ordem e não uma sugestão. A Bíblia não mudou. Ele não está dizendo assim, olha pessoal, eu vou dar um conselho para vocês. Não deixe, meus queridinhos, de congregar. Não é assim, não é assim. Se a cidade de refúgio é a tipologia da igreja, imagine, irmão, alguém falando assim pro pecador involuntário, olha, queridinho, eu vou te dar um conselho, meu amor. Procure uma das 6 cidades de refúgio, por favor, porque você está em perigo, meu queridinho. Tá bom? Aí lá vai o cara, bem devagarinho, passeando. Aí ele chega numa das cidades de refúgio. Não gostei dessa, muito quente. Aí ele vai para outra. Aí ele escolhe com muito... Não gostei dessa, muito preta. Entende o que eu estou falando? Sabe, irmão, o cara sai porque ele entende, ele está desesperado, é uma questão de vida ou de morte, a cidade de refúgio é uma fortaleza para ele, ele sobe na mula dele e vaza para mais perto, meu irmão. Ele não quer saber se tem água suficiente, se não tem, se tem defeito, se não tem, como que as pessoas lá dentro da cidade de refúgio vivem. Ele quer fugir do vingador. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Mas eu vejo isso, entendeu? Aí o cara chega, e aí ele olha, e aí hoje está com cara de que vai chover amanhã. Não vou para a cidade de refúgio. Ele não entendeu. A igreja primitiva entendeu, ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, quanto mais, ele diz, quando vedes que o dia se aproxima. Então, irmão, se lá, há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo estava falando isso, quanto mais agora que nós temos certeza que o dia se aproxima. Não deixe de congregar, irmãos. E o que Satanás tem feito na nossa geração, na nossa cara, é pregado contra a igreja, é tentado fazer você achar que você não precisa de igreja. E eu venho aqui te dizer, irmãos, isso é obra de Satanás na nossa cara. Sabe o que é isso? É falta de ler a Bíblia. Por isso que ele encontrou essa brecha para falar uma bobagem dessa. E a igreja está ouvindo isso. E tem um monte de gente dizendo, é mesmo. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, quanto mais que vocês veem, quando vedes que o dia se aproxima, é o nosso caso. Quem está me entendendo? Agora, como que é esse congregar, pastor? Está aqui, irmão, está em Atos 5:42, todos os dias,
no templo e de casa em casa. Diga: no templo e de casa em casa. Diga: no templo e de casa em casa. Diga: no templo e de casa em casa. Não é só, eu vou para a igreja, domingo, fui para a igreja, aí eu fiz um grande favor para Deus. Já quase que eu posso ser arrebatado porque eu fui para a igreja. Meu Deus, que foi um esforço tremendo, mas eu fui. Irmão, você não fez nada. A igreja que te deu. A igreja te deu uma palavra. A igreja te deu um lugar para você adorar. A igreja te deu um lugar para você ouvir uma música. A igreja te deu um lugar para você deixar os seus filhos sendo edificados. Enquanto você está sendo edificado. Só você que recebeu. Só você que recebeu. Agora, ele diz, não deixe de congregar. Ele fala todo dia, irmão, todo dia a gente tem que estar envolvido com a igreja de alguma maneira. Estou dizendo que a gente tem que estar todo dia na igreja, mas tem que ter um pedacinho das nossas 24 horas para a gente dedicar à cidade de refúgio, de alguma maneira. Tem uma célula de casa em casa. Tem um ministério. Olha, até um exemplo, né, amor? Irmãos, eu estou pastoreando o Porto Nacional. Agora nós temos uma célula, vamos abrir outra essa semana. A gente vive uma correria. Eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado pela igreja. Mas sabe, esses dias eu estava dando uma aula. Junto com a Meila, da Universidade da Família, sobre criação de filhos. Criando filhos à maneira de Deus. E ali, na hora de conversar com a nossa turminha ali, de pais e mães, uma mãe, chorando, disse assim, ela adulta, uma mulher de 30 e poucos anos, ela disse, uma coisa que me choca muito, que me dói muito, é porque depois que eu casei, eu era tão ligada com meu pai, mas depois que eu casei, eu senti que o meu pai meio que se desconectou de mim. Irmão, quando ela falou isso, eu pensei, meu Deus, eu me desconectei da Ana Lídia. Não sei porquê. A Ana Lídia era meu xodó. A Ana Lídia vivia me agarrando, vivia me abraçando. A gente passava horas conversando. Entende? E depois que ela casou, eu não sei, parece que teve... Quando eu vi aquela mulher quase para morrer de chorar. Porque ela percebeu isso. Aonde que eu percebi isso, irmão? Trabalhando na igreja. Onde que eu percebi a minha falha? Investido na vida de alguém. Porque se eu ficar sozinho, por isso que a Bíblia diz que o solitário busca o seu próprio interesse e ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Se eu ficar sozinho, vai faltar sabedoria para mim. Se eu começar a me envolver com as pessoas e ajudar as pessoas, eu vou crescer. Irmão, a Mila é minha testemunha, a Mila estava comigo na aula. Eu no carro eu disse, amor, eu me desconectei da Ana Lídia. Eu não sei o que aconteceu, mas eu perdi essa... Irmão, aí no outro dia, bem cedinho, depois do nosso devocional, eu vi um vídeo dela, que ela tinha acabado de postar. Eu vi um vídeo dela, uma palavra muito boa, gostei da palavra, muito top. Irmãos, aí eu mandei um áudio para ela. Minha gatinha, eu te amo. Essa palavra, meu amor, porque eu sei que ela é palavra de afirmação. E de lá para cá, eu me reconectei com ela. Aonde que eu fui abençoado, irmãos? Trabalhando na igreja. Não deixe de congregar. Esteja junto. Mais uma informação, vocês... Posso te dar mais uma? Quantos concordam que eu dê mais uma? Só mais uma. Peraí, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus, vou ter que dar 20. Mais uma. A igreja é o hospital do Espírito Santo. Irmãos, olha só que coisa interessante. Já viu isso? A parábola do bom samaritano. Quem é o bom samaritano na parábola do bom samaritano? Quem é? Jesus. É Jesus contando dele mesmo. Não é? Do cara que é assaltado e fica ali quase para morrer, ferido pelos bandidos. Fica comigo aqui. E aí o bom samaritano chega ali, vê o ferimento do cara e ele passa azeite e vinho, que são 2 símbolos fundamentais da redenção. O vinho que representa o sangue e o azeite que representa a ação, a obra do Espírito Santo. É muito tremendo, isso tudo aqui é figura fantástica para a gente. E aí, irmãos, quando ele pega aquele homem, depois que ele socorre aquele homem, ele coloca o homem no seu cavalo, leva o homem para hospedaria. Quando ele chega ali na hospedaria, ele fala com o hospedeiro, e ele diz, olha, cuida dele até que eu volte.
Irmãos, o hospedeiro é o Espírito Santo que está fazendo a obra de Jesus aqui até ele voltar. A igreja, a hospedaria é a igreja dele, a fortaleza dele. Aleluia! Uhul! Diga, a igreja é o hospital de Jesus. Agora escuta bem, fica comigo aqui, ó. Já vou terminar, por favor, presta bem atenção aqui, ó. Não distrai, não perca nada. Olha só, Jesus se manifesta no contexto de igreja local. Isso é tremendo. Ah não, eu posso ser crente lá em casa sozinho, eu não preciso de ninguém, as pessoas me machucam, eu vou ser um crente lá em casa. Irmão, olha só, diga igreja local. Quando João está recebendo a revelação do Apocalipse, João capítulo 1, ele está ali em êxtase, e ele está ouvindo uma voz por trás dele que está falando com ele. Finalmente o João se vira para ver quem está falando com ele, e olha só o que diz Apocalipse 1,12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, o que ele viu? Irmão, por que Jesus não se manifestou simplesmente? Tudo é importante aqui. Não tem nada para entreter a gente na Bíblia. O João se vira, ele está ouvindo uma voz e ele vê 7 candeeiros ou candelabros de ouro. No versículo 20, o próprio Jesus interpreta para ele o que ele viu. Olha só o que diz o versículo 20, Apocalipse 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, os pastores das 7 igrejas. E os 7 candeeiros de ouro são o quê? As 7 igrejas locais. Onde que Jesus estava? Ele estava ali, manifestado entre os 7 candeeiros de ouro. Jesus se manifesta no contexto da sua igreja local. Claro, irmão, claro, é uma questão óbvia. Se a igreja é a fortaleza dele, onde que ele está? Do lado de dentro. Se a igreja é o hospital dele, ele é o médico principal, onde ele está? Na igreja. A igreja, ele se manifesta no contexto da igreja local. Se a igreja é o corpo dele, ele é a cabeça, onde que ele está, irmãos? Eu posso me relacionar com Cristo fora da igreja? Não é uma coisa do capeta esse negócio. Olha, a quinta coisa, a igreja não é um lugar perfeito. Por quê? Porque ela é formada por pessoas, mas ela continua sendo a fortaleza de Jesus. Deixa eu te falar um detalhe. Agora eu vou te falar aquele negócio daquele. Quantas cidades? Uma pista. 6 cidades. Não tem coincidência nisso. Por que não foi 7, 8, 9? Irmãos, Apocalipse 13:18 diz que 6 é o número de homem. 666 é o número de homem. Então, irmãos, a igreja é a solução de Deus, mas o material de construção é humano, é o homem. 1 de Pedro diz que nós mesmos, como pedras que vivem, somos edificados, casa espiritual, a igreja. Nós somos as pedras que constroem essa igreja. A igreja é uma coisa de Deus, sobrenatural, é o corpo de Cristo, é o hospital do Espírito Santo, é a fortaleza do Cristo, glória a Deus. Mas a igreja é formada por nós, por isso que ela é imperfeita. Irmãos, um ambiente de amor não é um lugar onde não tem problema, mas é um lugar onde a gente resolve o problema. Mas a gente cresce quando a gente resolve, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a caminhar mais uma milha, a gente aprende a cuidar das pessoas. É tremendo isso, irmão. Foi Deus que criou isso, é fantástico. Sabe, eu digo que a igreja poderia ser comparada à Arca de Noé. Se não fosse pelo juízo do lado de fora, ninguém aguentaria o mau cheiro do lado de dentro. Mas ainda é melhor aqui, porque lá fora está o vingador do sangue, está o juízo. Ainda é melhor aqui. Amém, queridos? E a última coisa aqui, irmãos, a aliança com a igreja deve ser levada muito a sério. Aí eu quero terminar lendo esse Números 35:26. Porque aí o homicida podia dizer assim: eu não estou gostando dessa cidade de refúgio, eu vou procurar outra. Beleza, ele podia. Quem está comigo aqui, ó?
E você também pode. Você não está preso aqui não, irmãos. Você pode procurar o pastor Fábio Cardene. Você pode bater um papo cabeça. Talvez você não se encaixe, não é? Aí tem que ter aquela conversa. Ele vai te abençoar. É a obrigação dele te abençoar, não é? E te abençoar e te liberar. É a obrigação dele. Ele não pode dizer, eu não te libero. Quem é ele para fazer isso? Se ele não fizer, fala comigo que eu te libero. Agora, irmãos, presta bem atenção. Isso é coisa séria. Porque olha o que diz número 35, 26. Porém, se de alguma sorte o homicida, lembra, o homicida involuntário, sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, ele não será culpado do sangue. Tem que levar a sério. Sabe, nessa coisa de domingo eu vou naquela, domingo eu vou naquela outra, agora eu sou o cara da excursão. Onde você vai esse domingo? Eu vou lá na videira. E esse? Agora eu vou lá eu vou. Cuidado com o vingador, viu, irmão? Porque isso não é aliança. E isso é muito perigoso. Olha o exemplo, olha aqui para mim, ó. Olha o exemplo disso aqui para mim, irmãos. Esse exemplo é tremendo. Fala aqui, olha, Mateus 9, 36, fala que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se, ficou com pena delas. Por quê? Presta atenção. Por que Jesus ficou com pena delas? Elas estavam aflitas por quê? E exaustas, por quê? Porque ela não tinha um pastor. Peraí, mas ele não estava curando as pessoas? Ele não estava fazendo milagres no meio delas? Ele não estava ressuscitando mortos no meio daquelas multidões? Como que ele diz que elas não têm pastor? Ele não é o pastor? Não. Ele está dizendo, elas não têm compromisso comigo. Elas não estão aliançadas comigo. Eu amo, eu as amo. Eu abençoo elas. Mas elas não têm vínculo, elas estão sem pastor. Por isso que elas estão exaustas. E por isso que elas estão aflitas.